Olá, esta é a primeira aula da preparação de novos membros para a Igreja Metodista em Morro Grande e Perus. E hoje o nosso tema é pecado. O que é o pecado? Quando a gente pensa na resposta a essa pergunta, a primeira coisa que nos vem à mente vem a coisas, né? É beber, é fumar, é prostituição e tal. Mas de fato, o que é o pecado? O pecado não são apenas coisas, atos ali momentâneos, matar, roubar, destruir, simplesmente. Mas qual é a amplitude para eu entender o que é o pecado em toda a sua grandeza? Nós vamos ler Romanos capítulo 7, versos 18 a 20, quando o apóstolo Paulo explica para nós o dilema que ele vive. E o dilema dele não é o dele, é o nosso como seres humanos que já cremos em Deus, nos entregamos ao Senhor Jesus. Romanos 7, de 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Por que ele diz que o pecado habita nele? Porque o pecado, ele é uma índole, um instinto, uma tendência que nos leva a caminhar para atitudes, para coisas que a gente diz, isso é pecado, mas o pecado é essa tendência que nos faz a ter atitudes, pensamentos, palavras que desagradam a Deus. Quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 3, do verso 1 a 8, o primeiro pecado que aconteceu através de Adão e Eva, que é por onde o pecado entrou na humanidade, a serpente oferece ali o fruto de uma árvore que Deus falou, dessa árvore vocês não vão comer. E ele então, a serpente vai ali seduzindo e eles, tá ok, Deus mandou, mas nós vamos seguir aqui a nossa vontade e vamos comer esse fruto. O pecado ali de Adão e Eva foi um pecado da desobediência, a falta de confiar em Deus para confiar nos seus próprios pensamentos, na sua vontade, no seu desejo, e vamos seguir aquilo que nos satisfaz, aquilo que eu quero. Então, o pecado original, o primeiro pecado ali de Adão e Eva, é um pecado de não confiar em Deus, de não se entregar nas mãos de Deus e de então seguir a sua própria mente, seu coração, dando vazão a essa índole, a essa tendência a buscar os seus próprios interesses e não os interesses de Deus. Por isso que a gente consegue agora compreender melhor quando Davi fala lá no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está se referindo ao parto, muito menos à relação sexual em que ele foi concebido. Mas olha, eu já nasci com essa índole dentro de mim, com essa tendência a me levar a errar, a tropeçar, a fazer as coisas sem pedir a direção de Deus. É nessa mesma linha que o apóstolo Paulo, ele fala para nós em Romanos 3, verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos os seres humanos nasceram em pecado, vivem com essa tendência, essa índole, né? Esse impulso, essa tendência a pecar, e todos nós, seres humanos, né, dependemos e carecemos da glória de Deus. Continuamos na nossa aula virtual, né? Onde vamos aí conversar mais.